Olá, eu sou o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Hoje a gente vai conversar um pouquinho as 5 perguntas mais comuns que os pacientes que querem fazer transplante capilar perguntam. Então vamos para a pergunta número 1. Doutor, vai ter alta densidade? Quantos fios vão ser colocados? Vai ficar bom? Lógico, é uma pergunta bem comum e bem prática dos homens. Eles querem saber se vai ter resultado. Então, a resposta que a gente tem é que, normalmente, na cirurgia de transplante capilar, a gente trabalha com recursos escassos. Nem sempre o paciente tem quantidade tão grande de cabelo para fazer toda aquela cobertura da área de calvície. Então, alguns pacientes que têm apenas uma calvície pequena, uma calvície média, com certeza a gente vai conseguir um resultado excelente em alta densidade com apenas uma sessão. E naqueles pacientes que têm uma calvície muito grande, ou seja, uma grau 6 ou 7, a gente sempre alerta o paciente que a gente vai fazer o melhor possível nesse primeiro transplante, ou seja, tirar a maior quantidade de folículos possíveis da região doadora. Vamos, se precisar, tirar da região da barba para complementar e vamos, se precisar, até mesmo tirar da região corporal, com o objetivo de chegar entre 4.500 a 5.000 folículos, que é um mega transplante, para na primeira sessão ter o resultado melhor possível. Alguns pacientes vão ficar muito satisfeitos já com esse resultado, quando vê o resultado final com 1 ano, e alguns vão desejar uma densidade maior. Nesses pacientes, a gente já alerta desde o início que, em função da grande calvície, pode ser necessário uma segunda sessão. A segunda pergunta muito comum dos pacientes de transplante capilar é: doutor, vou ter que fazer mais de uma vez? Então essa pergunta, ela vem dos pacientes que têm uma calvície muito grande, em que a gente alerta que pode ser necessário, depois de 1 ano, que é quando a gente atinge o resultado final, ele ter que fazer uma segunda sessão para uma melhor densidade. E o outro tipo de paciente que pergunta isso é aquele que é um paciente jovem e está com sua calvície em evolução e já tem o pai, o irmão mais velho com uma calvície muito grande. Então ele pergunta: eu vou fazer o transplante, mas meu cabelo pode continuar caindo. E aí, como é que fica? Então a resposta que a gente sempre tem é a seguinte: a calvície, ela é evolutiva, ela vai continuar acontecendo. Então, a gente vai fazer um transplante nesse momento, o paciente ali pode estar com em torno aí dos 30, 35 anos de idade, que vai ter um excelente resultado naquele momento. Esse paciente ele pode ter uma evolução da calvície e chegar nos seus 50, 60 anos de idade e precisar um segundo transplante. O mais importante é que no primeiro transplante a gente faça um transplante de qualidade e prevendo que tudo isso pode acontecer e a gente fazer na área doadora uma retirada cuidadosa para que o paciente, num segundo transplante no futuro, ele possa utilizar a mesma área doadora e fazer o seu segundo transplante sem lesão da área doadora e que tenha folículos ali suficiente. Nenhuma preocupação, o paciente vai fazer o transplante agora, fazendo com uma boa equipe, chegando lá no futuro, precisando de um segundo transplante, ele vai conseguir fazer o transplante pela segunda vez, utilizando a mesma região do couro cabeludo, vai dar tudo certo. E a pergunta número 3, que o paciente pergunta muito: doutor, vai ficar natural? Essa pergunta ela vem muito em função da evolução da cirurgia de transplante capilar. Quando ela começou lá no início, era utilizado punches, ou seja, tiravam rodelas de cabelo e colocavam no paciente. E aquilo ali ficava um aspecto muito de cabelo de boneca. Depois, evoluiu a técnica para uma ressecção de um couro cabeludo, picotado esse cabelo e colocado, que já melhorou muito os resultados, mas não chegava na perfeição que é hoje com a técnica do FUT, em que a gente tira fio por fio. Esses fios, ou melhor dizer, os folículos, eles são levados para uma equipe. Essa equipe vai separar esses folículos. Então vai ter folículos com 1 fio, folículos com 2 fios, folículos com 3 fios e folículos com 4 fios. Então, o que vai atingir a naturalidade? Vai ser, primeiramente, a nossa marcação com um desenho preciso, mimetizando o cabelo masculino, ou seja, os homens têm pequenas entradas, então a gente vai desenhar essas entradas. Desenhando os ângulos, né? Os ângulos aqui da região da costeleta, os ângulos da região do couro cabeludo. Então, o homem ele tem desenhos do couro cabeludo mais triangulares, né? Ângulos dá uma face masculina, enquanto curvas dá uma face mais feminina. Em terceiro lugar, a gente vai colocar esses fios, esses folículos com apenas 1 fio na parte anterior, na linha capilar anterior.
E isso vai dar essa naturalidade maior, colocando os folículos com 2, 3 e 4 fios mais para trás, onde não aparece tanto. Então, essa escolha da colocação dos folículos com um fio apenas vai também dar uma naturalidade. E por último, caso seja necessário tirar pelos da barba ou do corpo, esses fios não vão ser colocados isoladamente no couro cabeludo. Eles vão ser misturados com os outros fios, ou seja, essa mistura que vai dar naturalidade e não colocar um tufo ou uma região inteira de um pelo, de um folículo que não é do couro cabeludo, que poderia dar um aspecto não natural. E a pergunta número 4 é em relação ao trabalho. Eles têm a vontade de retornar ao trabalho o quanto antes. E também o retorno às atividades esportivas. Qual que é a rotina? O paciente vai fazer a cirurgia, vai poder ir para casa no mesmo dia. Ele vai sair com um curativo só na área que retirou os folículos. Na área que recebeu os folículos não vai curativo. Ele vai borrifar com soro fisiológico nos primeiros 5 dias na área receptora e o banho vai tomar do pescoço para baixo. O curativo vai ser tirado em 24 a 48 horas. Ou vai ser retirado aqui pela nossa equipe, ou se o paciente morar num local distante, ele mesmo pode retirar. É uma retirada muito fácil. O paciente já pode, a partir do 5º dia, usar um boné, que a gente recomenda que não seja um boné muito apertado, que seja um boné frouxinho, para não comprimir ali os folículos, e pode ser usado então esse boné sem nenhum problema. Com 7 dias, a gente tira o taping, que é uma faixinha que a gente coloca hoje na testa, que ela evita que aquele edema do couro cabeludo desça na região dos olhos e a pessoa fique com os olhos inchados. A partir de 15 dias, o que vai acontecer? Vai formar pequenas crostinhas que vão cair e, a partir desse momento, o paciente está liberado para tomar seu banho de chuveiro normal, com shampoo, sabonete, e a vida praticamente vai voltando ao normal. Atividades físicas. A gente já libera o paciente com 15 dias para fazer atividades que não vai bater o couro cabeludo e 90 dias para atividades que possa bater o couro cabeludo, como lutas e futebol, por exemplo. E a pergunta número 5, que é muito comum e bem normal que os pacientes perguntarem mesmo, que é: esse cabelo transplantado não vai cair? Essa pergunta faz todo sentido porque é bastante difícil entender a ciência envolvida no transplante capilar. Ou seja, aquele cabelo que é tirado da região da nuca e da lateral da cabeça são fios que não respondem ao hormônio. Por isso, quando são colocados na área transplantada, esses fios nunca vão cair. A gente observa em anciões que têm calvície, que o paciente tem uma calvície completa e naquela região final da nuca sempre tem pelo menos um restinho de cabelo. Agora, qual o cuidado que tem que ser feito para que isso ocorra? O número 1. Quando a gente vai fazer a retirada dos folículos da região doadora, a gente sempre dá 2 dedos de distância entre a região que está tendo uma calvície, principalmente ali na região da coroa, até a área que vai ser feita a coleta. E a número 2 é fazer o correto diagnóstico de alopécia retrógrada, ou seja, onde tem na região final aqui da nuca, do cabelo, folículos que estão respondendo hormônios e ficando finos, e aqueles fios não podem ser colocados na área transplantada. Então, essas são as 5 perguntas mais comuns. Espero ter sido esclarecedor e ficamos à disposição para responder as perguntas nos comentários. Muito obrigado.